A gente vai agora falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ser construído para que a gente possa ter um conjunto onde a operação de subtração entre dois números esteja bem definida. Então, a partir dos números naturais, a gente vai construir um outro conjunto que, de certa forma, contém o conjunto dos números naturais, mas que contém outros elementos que fazem com que a operação de subtração esteja sempre bem definida, independente de qual seja o par de números naturais, de números nesse conjunto que a gente toma, tá? Ok, então, para começar, vamos falar primeiro da seguinte propriedade nos números naturais. Vamos supor que eu tenho dois números naturais, m e n, e que m seja menor ou igual a n. Então, isso vai ser verdade, m menor ou igual a n, se somente se existe um outro número natural, k, tal que n é igual a m mais k. Tá? Então, vamos demonstrar esse resultado, porque ele está por trás da definição de números inteiros que a gente vai fazer daqui a pouco. Ok, então, primeiro, vamos assumir que, vamos provar que se n é igual a m mais k, então, isso implica que m é menor ou igual a n, tá? Então, vamos primeiro provar essa implicação. Depois a gente vai provar a implicação inversa, tá? Ok. Então, se k é igual a zero, então m é igual a n e m menor ou igual a n é verdadeira. Né? Claro, porque inclui a igualdade. Agora, se k é menor ou igual a 1, então m é menor, aqui é desigualdade estrita, né? M é menor do que m mais 1, que é menor ou igual a m mais k, que é igual a n, que implica que m é menor do que n, tá? Então, isso mostra pra gente que se vale a expressão, né, se n é igual a m mais k, então, obrigatoriamente, m é menor ou igual a n. E vale a igualdade só se o k for zero. Ok. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vamos supor que m seja menor ou igual a n. E aí, agora eu quero provar que existe o tal k que faz essa expressão aqui ser verdadeira. Tá? Então, eu vou construir esse k, mostrar que ele existe, né? Não necessariamente construir, porque aqui a gente vai usar indução, tá? Bom, então, a gente quer mostrar, a gente quer provar a existência desse k por indução. Então, vamos começar considerando o caso em que n é igual a zero, tá? Se n é igual a zero, m menor ou igual a n implica, m menor ou igual a zero, implica que m é exatamente igual a zero e, portanto, podemos tomar k igual a zero. Então, com todas essas definições aqui, né, com todas essas implicações aqui, a gente chega à conclusão que n é igual a m mais k, e, portanto, a propriedade é verdadeira para n igual a zero. Então, é verdadeira para n igual a zero. Tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, provar que essa propriedade é verdadeira para n e mostrar que ela tem que ser verdadeira para n mais 1 também, ok? Então, no segundo passo, suponhamos que m menor igual a n implica que n é igual a m mais k.
E agora eu quero provar que isso é verdadeiro, né, que essa condição aqui também é verdadeira para n mais 1, tá? Então, suponhamos m menor ou igual a n mais 1. Então, isso aqui implica duas possibilidades, m menor ou igual a n, ou m igual a n mais 1, ok? Então, na primeira opção, se m menor ou igual a n, pela hipótese de indução, que é justamente assumir que isso aqui é verdadeiro para n, né? Então, pela hipótese de indução, a gente tem que n é igual a m mais k, que implica que n mais 1 é igual a m mais k mais 1. E pela associatividade da soma, que a gente já, né, enunciou anteriormente, isso aqui significa que n mais 1 é igual a m mais k mais 1. Então, nesse caso, vale a propriedade para n mais 1 também. Agora, no segundo caso, se m, se m é igual a n mais 1, tomamos k igual a zero. Então, m mais k é igual a n menos 1. Então, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que essa implicação aqui é verdadeira para n igual a zero, sempre que n é igual a zero. E se ela for verdadeira para n, ela também vai ser verdadeira para n mais 1. Então, isso aqui implica, né, pelo princípio da indução finita, que n, m menor ou igual a n, implica que n é igual a m mais k para todo n natural. Ok. Então, isso finaliza a demonstração. Ok, então, quando m é menor ou igual a n, a gente acabou de mostrar que isso aqui é equivalente, né, à existência do k, então n igual a m mais k. Então, esse k aqui, ele é chamado da diferença entre os números naturais n e m. Então, o k é a diferença entre n e m, e a gente denota ele dessa forma aqui, k igual a n menos m, e esse menos aqui passa a ser a operação inversa, né, da soma, tá? Ok, só que tem um probleminha para falar da diferença ou da subtração, né? A gente também chama essa operação aqui de subtração. Dentro dos números naturais, porque se eu pego um par ordenado de números naturais, observem agora que a ordem aqui é bastante importante, né? Se eu pego um par ordenado de números naturais, não necessariamente a diferença, a subtração está definida, né? Então, a diferença não está definida se o n é menor do que m. Então, nesse caso aqui, n menos m não está definido em ômega. Então, é justamente o nosso objetivo aqui, criar um conjunto que contenha, de certa forma, o conjunto dos números naturais, mas que seja maior, e que seja maior no sentido de permitir com que essa subtração aqui sempre esteja definida, independente de quem sejam os elementos. Ok, outra coisa importante aqui é que a diferença não é uma operação injetora, né? Eu consigo pensar em várias duplas de números naturais cuja diferença é igual. Então, por exemplo, 3 menos 1 é igual a 2, a 4 menos 2, por exemplo, né? 10 menos 2 é igual a 16 menos 8, por exemplo. E né, tem infinitos pares de números naturais cuja diferença vai dar o mesmo valor. Bom, então,
apesar dela não ser injetora, a gente consegue sempre dizer quando esses pares vão dar a mesma diferença, né? Então, eu vou ter que N1 menos M1 é igual a N2 menos M2, então eu vou ter essa igualdade aqui, se somente se N1 mais M2 for igual a M1 mais N2. Tá? Então, essa condição, essa igualdade aqui nas diferenças, implica essa igualdade aqui na soma. Tá? Então, para nós vai ser interessante aqui pensar sempre nessas diferenças como pares ordenados. E aqui a gente vai criar uma relação de equivalência fazendo N1 mais M2. Então, esses dois caras aqui, isso aqui tem que ser igual a N2 mais M1, ok? São esses caras aqui. Ok, então agora a gente vai usar essa relação para criar um novo conjunto, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes disso. Então, isso aqui vale quando essas diferenças estão bem definidas, né? Mas pode ser que eu não possa falar da diferença N1 menos M1, nem N2 menos M2. Então, quando essas diferenças não estão bem definidas, se N1 é menor do que M1 e N2 é menor do que M2, eu ainda assim posso falar de M1 menos N1 e M2 menos N2. E aí, eu posso falar desses pares aqui. E ainda assim eu posso verificar se vale aquela relação, comparando a soma desses dois com a soma desses dois aqui, né? N1 mais N2 igual a N1 mais M2, tá? Então, essa caracterização aqui, essa equivalência, continua bem definida. Ok, então eu vou tomar o conjunto de pares ordenados em ômega cartesiano ômega, eu vou chamar esse conjunto de Z, e eu vou definir uma relação em Z usando aquela caracterização anterior. Então, eu vou dizer que dois pares ordenados são equivalentes se esse mais esse é igual a esse mais esse. Então, A mais D é igual a B mais C. Tá? Então, isso obviamente é uma relação nesse conjunto ômega cartesiano ômega, e vai ficar como um exercício para vocês, não é um exercício difícil, mas é bem instrutivo, mostrar que essa relação é de fato uma relação de equivalência, tá? Verificar todas aquelas propriedades de uma relação de equivalência, que são de fato verdadeiras para essa relação que a gente acabou de definir. Ok, então a gente vai fazer agora o quociente, tomar o conjunto quociente, dizer por essa relação de equivalência que a gente acabou de definir, e esse conjunto é o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Tá? Então, vamos entender melhor quem é esse conjunto para a gente ver que a gente recupera exatamente o conjunto dos números inteiros que a gente aprende quando a gente é criancinha, lá nos nossos primeiros anos na escola. Ok, então, esses elementos são chamados números inteiros, tá? Bom, então, vamos tentar entender quais são os elementos do conjunto Z. Lembrando que os elementos do conjunto Z são classes de equivalência, né? Então, mas vamos tentar entender a cara dessas classes de equivalência, tá? Então, se eu tenho um par ordenado, né? A classe de equivalência do par ordenado AB, eu tenho duas opções. Ou A é maior ou igual a B, ou A é menor do que B. Tem só essas duas opções, né? Então, vamos ver o que acontece em cada um dos casos, tá? No primeiro caso, a gente tem que A menos B é um número natural, né? Então, qual que é o primeiro caso? O primeiro caso então, estou olhando para as classes AB com A maior ou igual a B. Tá? Então, A menos B está bem definido, é um número natural, tá?
Então, o que acontece aqui? Vamos olhar para a classe A menos B, 0. Vamos olhar para esse elemento aqui, tá? Então, é fácil mostrar que esse elemento é equivalente a B, né? Como é que a gente olha se eles são equivalentes? Eu faço esse mais esse, comparo com esse mais esse. Então, A menos B mais B é exatamente igual a A mais 0. Então, de fato, esses elementos são equivalentes. Então, tanto faz qual deles eu pego como representante daquela classe, né? Então, eu posso, A menos B pertence a essa classe de equivalência aqui, como a gente já viu anteriormente, quando a gente falou de relações de equivalência, isso é a mesma coisa que dizer que essas duas classes de equivalência aqui são iguais, tá? Então, sempre que A for maior ou igual a B, eu posso simplesmente trocar essa classe de equivalência aqui por essa aqui, que tem, que tem como representante o segundo elemento igual a 0 e o primeiro elemento, o número natural, que é justamente a diferença, tá? Ok, agora vamos ver o segundo caso. O segundo caso é o caso em que B é maior que A, tá? Nesse caso, B menos A é um número natural. Então, agora vamos olhar para o elemento 0, B menos A. Então, esse cara aqui é equivalente a B. De novo, para a gente conferir isso, a gente soma esses dois e esses dois aqui e verifica se de fato é igual. Então, 0 mais A é igual a B. 0 mais B é igual a B menos A mais A. E, de fato, essas coisas aqui são iguais e, portanto, esses dois elementos são equivalentes. E aí, de maneira análoga ao que a gente viu anteriormente, esse cara aqui pertence a essa classe de equivalência e, portanto, essas duas classes de equivalência são iguais. Então, independente de qual seja a classe de equivalência que eu estou olhando, ou ela vai ser equivalente a uma classe do tipo N0, como no caso que a gente viu anteriormente, ou ela vai ser equivalente a uma classe do tipo 0N, que é o que a gente acabou de ver agora, tá? Então, a gente pode escrever Z como uma união desses dois tipos de classe. Então, a gente pode escrever Z como uma união das classes desse tipo aqui com as classes desse tipo aqui, tá? Ok. Agora, as classes desse tipo aqui, elas podem ser identificadas com o conjunto dos números naturais. Então, a gente vai usar a função i, que leva cada ômega, que leva o conjunto ômega no conjunto dos inteiros, que leva a n na classe do elemento n0. Tá? Então, é possível mostrar que essa função aqui é bijetora. Tá? Então, a gente vai fazer essa identificação entre cada número natural e essa classe de equivalência aqui, tá? Então, a gente pode, abusando um pouquinho da linguagem, simplesmente dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros. Mas quando a gente quer dizer isso, é através dessa identificação aqui, ok? Ok, e aí a gente tem essa divisão de Z como a união de dois tipos de classes de equivalência, né, do tipo 0N e N0. Esses caras aqui correspondem justamente ao conjunto que a gente identificou com os números naturais, então os números naturais estão lá dentro. E esses caras aqui são o que a gente aprende como sendo os números negativos quando a gente começa a aprender os números lá no início do nosso ensino fundamental, tá? Então, esse tipo de classe de equivalência aqui é o que a gente conhece como os números negativos. Ok, então agora, a partir das definições de operações para os números naturais, a gente pode definir tanto a ordem como as operações para os números inteiros, ok? Então, a relação de ordem dos naturais passa ao quociente, como a gente diz, né? Então, o conjunto quociente, a relação de equivalência se comporta bem
em relação à ordem. Então, a partir da ordem nos números naturais, a gente consegue criar uma ordem no conjunto quociente. E ela está bem definida porque ela independe da escolha de representante, tá? Que eu uso para aquela classe. Então, se eu tomo duas classes Z1 e Z2, eu digo que Z1 é menor do que Z2 se e somente se A mais D é menor do que B mais C. Então, isso aqui define uma relação de ordem em Z, tá? Como vocês podem ver. A gente também pode definir a soma de dois números inteiros. Então, a soma de Z1 e Z2 é A mais C, B mais D. Então, a gente pode ver aqui que é simplesmente a soma coordenada a coordenada dos representantes, tá? E a gente também pode definir o produto, a expressão para o produto é um pouquinho mais complexa aqui, tá? Mas não tem segredo nenhum. E aí também são definidas a partir das coordenadas dos representantes, mas um exercício importante para vocês fazerem é mostrar que se eu pego dois representantes diferentes para a mesma classe, a classe produto vai ser a mesma nos dois casos, tá? Então, isso aqui não depende exatamente do representante, mas sim da classe, que é o que faz com que essas definições estejam realmente bem feitas para o Z, né, para o conjunto dos números inteiros, tá? Subtração, então agora a vantagem de toda essa definição é que a gente sempre pode falar da subtração. Então, dados Z1 e Z2, a diferença Z1 menos Z2 pode ser definida a partir da soma, né? Então, Z1 menos Z2, A mais D e B mais C. Ok, então, exercício. Muitos exercícios para vocês fazerem agora. Então, o primeiro é mostrar, isso é importantíssimo, é mostrar que a relação de ordem e as operações de soma, produto e de subtração, de fato, independem da escolha de representantes. Então, se eu tenho representantes diferentes, mas que geram a mesma classe, eles têm que gerar a mesma soma, o mesmo produto e a mesma relação de ordem. Então, não são, não são propriedades difíceis de provar, mas é muito importante que vocês façam esse exercício. Também é possível provar que elas são associativas, comutativas, possuem elemento neutro, e a soma tem um elemento oposto agora, né? Então, eu consigo para todo n. Eu sei que existe o menos n, tal que n mais menos n é igual a zero, que pertencente a z, né? Ok, então, para provar isso, basta lembrar que os números naturais, pega, por exemplo, o número natural do tipo n0, o elemento oposto vai ser esse cara aqui. Então, vocês não mostrem que isso é verdade, mas não somente para os números naturais, tá? Ok, e depois a gente também pode provar a propriedade distributiva de Z1 do produto em relação à soma. Há uma outra propriedade interessante de provar também, é que a subtração é a operação inversa da soma. Então, se eu pego um elemento x e somo y e depois subtraio y, isso é a mesma coisa de não fazer nada, permanecer com x. Tá? Também um exercício para vocês mostrarem. Outra coisa interessante é que as operações são compatíveis com a relação de ordem, né? Se Z1 é menor ou igual a Z2. Então, para qualquer Z3, qualquer número inteiro Z3, Z1 mais Z3 é menor ou igual a Z2 mais Z3. E se o Z3 for positivo, Z1 vezes Z3 é menor ou igual a Z2 vezes Z3. Outro exercício bem interessante é que a gente
identificou os números naturais como um subconjunto de Z, tá? E a gente tinha definido anteriormente todas essas operações, a relação de ordem e também as operações para os números naturais. E agora a gente fez uma nova definição para os números inteiros. Então, um exercício interessante, né, também um exercício para vocês fazerem, é mostrar que tanto a relação de ordem quanto as operações definidas em Z, se a gente restringir aos naturais mediante aquela identificação que a gente fez anteriormente, coincidem exatamente com as operações que a gente tinha visto antes. Então, por exemplo, para a soma, o que isso quer dizer? Então, eu tenho n mais m dentro dos números naturais, o que significa isso? Dentro dos inteiros, né? Dentro dos inteiros, eu estou somando a classe do n0 com a classe do m0. E isso aqui tem que ser igual à classe do n mais m. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero que vocês façam aqui, não só para a soma, mas também para a relação de ordem e para as outras operações, né? Que fazer a soma em n é a mesma coisa, ou em ômega, é a mesma coisa que fazer a soma em z. Ok. Agora a gente vai fazer algumas definições para a gente falar da boa ordem para os inteiros. Então, ainda vale o princípio da boa ordem para os números inteiros, o que implica que também vão valer os princípios de indução finita. Mas agora a gente precisa que, para isso seja verdadeiro, esses subconjuntos satisfaçam uma restrição a mais, que é o fato de serem limitados inferiormente. Então, vamos definir o que isso significa, tá? Então, seja X um conjunto munido de uma relação de ordem total e um subconjunto A contido em X. Então, eu digo que esse conjunto A é limitado inferiormente se existe uma cota inferior, assim como a gente definiu quando a gente falou de ordem, né? Então, se existe um xzinho, tal que x é menor ou igual a azinho, para todo azinho pertencente a azão. Agora, eu digo que esse conjunto é limitado superiormente se existe um x, tal que azinho é menor ou igual a x, para todo azinho pertencente a azão. E eu digo simplesmente que o conjunto é limitado se ele é limitado tanto inferiormente quanto superiormente, ok? Bom, e agora a boa ordem Z é um pouquinho diferente porque Z não tem elemento mínimo. Mas, se esses conjuntos, né, se eu tenho um conjunto de números inteiros que é não vazio e limitado inferiormente, então esse conjunto possui um elemento mínimo. Então, esse é o princípio de boa ordem em Z. Ele precisa ser ligeiramente modificado para que seja verdadeiro em Z também, né? Então, agora a gente precisa, além do conjunto ser não vazio, eu preciso dessa restrição que ele seja limitado inferiormente, tá? E é claro que a gente pode enunciar isso de outra forma, né? Que é dizer que todo conjunto de números inteiros não vazio e limitado superiormente possui um elemento máximo. É claro que essas coisas são equivalentes, tá? Ok, e por causa disso, os princípios de indução continuam valendo para os números inteiros. Então, se eu tenho, por exemplo, uma propriedade P de x nos inteiros, tal que P de x é verdadeira para um certo z. Então, isso quer dizer que P de z é verdadeiro. Vamos chamar de Z0 aqui, tá? Um certo número inteiro qualquer. Z0 pertencente a Z. E se P de Z é verdadeira, isso implica que P de Z mais 1 é verdadeira. Então, isso aqui implica, né? Se essas duas coisas forem verdadeiras, então isso aqui implica que P de Z é verdadeira para todo Z em ômega, tal que Z é maior ou igual a Z0, tá? Então, a gente pode usar o princípio da indução finita para provar propriedades dentro dos números inteiros também.